Fraternais saudações. Eu fiquei alguns dias dignos e dignas distante das redes sociais, inclusive sem postar vídeos aqui em nosso canal no YouTube. Isto é bom e necessário até para que possamos, vez por outra, parar, respirar, meditar e nos dedicar a outros aspectos. Entretanto, quando retornei entre o dia 23 e 24, verifiquei existir um significativo número de postagens e conteúdos referentes à figura, à egrégora, à energia de São Jorge. Observei estes diferentes conteúdos, seja por escrito ou mesmo em vídeos, e praticamente todos eles falavam de forma positiva acerca da energia e da figura de São Jorge. De fato, eu concordo plenamente com estas postagens e também sou partícipe da ideia de que a egrégora de São Jorge é uma egrégora luminosa. Entretanto, me perguntando como nós poderíamos verificar e posicionar isto aqui de forma diferente, me veio a intuição, dignos e dignas de falarmos aqui sobre aspectos sombrios da energia, da egrégora ou da tradição relacionada a São Jorge. Existem esses aspectos sombrios? Sim, eles existem e nós vamos aqui enumerá-los em 4. São 4 aspectos sombrios que vão permear a tradição e a energia popular de São Jorge nesses mais ou menos 10 minutos de vídeo. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 495. 495º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma efetiva de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui e também compartilhe o link deste vídeo no final junto aos seus grupos espiritualistas. A nossa frase, o nosso mantra conjunto de hoje, que vai inclusive reforçar esta conexão com a egrégora de São Jorge, é retirada da canção que diz o seguinte: eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge. Salve Jorge! Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge. Salve Jorge! Novamente, eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge. Salve Jorge! Deixe aqui nos comentários e vamos também lhes responder, confirmando e reafirmando esta afirmação, esta oração. E antes de mais nada, dignos, é importante sublinharmos aqui o fato de que não é o nosso objetivo denegrirmos, mal falarmos ou menosprezarmos a egrégora, a energia e a tradição relacionada a São Jorge. Muito pelo contrário, nós temos por esta força um respeito profundo, sincero e continuado. Entretanto, para consubstanciarmos aqui o conteúdo deste nosso vídeo, vamos de forma direta aos 4 elementos sombrios das egrégoras ou da egrégora relacionada a São Jorge. O primeiro destes elementos é a conexão com a marginalidade. Sim, é algo perfeitamente sabido e notório, dignos e dignas, que em muitos lugares de nosso país, falando aqui por experiência própria enquanto brasileiro, que alguns grupos de natureza marginal, de natureza miliciana, de natureza contraventista, por assim dizer, vai ter na figura de São Jorge não apenas um santo padroeiro, como também uma inspiração. E nós podemos nos perguntar, dentre outras coisas, o seguinte: mas por que estes mesmos grupos tomam a figura de um santo como um elemento de proteção e de espiritualidade? Vejamos que São Jorge, dentre outras coisas, é também relacionado às armas. É ele que vai possuir em suas mãos a lança que vence o dragão. Ele também vai estar associado às armas, não apenas às armas brancas, mas também às armas de fogo. São Jorge, por exemplo, vai ser, e isso é sabido e notório, o padroeiro dos bicheiros e de outros grupos milicianos, de
outros grupos de marginalidade existentes nos mais diferentes lugares do Brasil. Isso é muito visível nas periferias do Rio de Janeiro, isto é muito visível nas periferias da Bahia, para aqueles indivíduos que têm por hábito visitar os diferentes lugares do Brasil, não apenas os lugares de turismo, mas também os lugares periféricos. Em alguns lugares também de São Paulo, esta mesma conexão vai ocorrer. Portanto, a figura de São Jorge, ela foi sendo gradualmente assimilada por estes mesmos grupos, um tanto quanto mais marginalizados e dedicados à contravenção, como sendo o seu santo protetor. E uma das perguntas que nós podemos nos fazer, dignos, será de fato que a egrégora de São Jorge, que foi um soldado e que inclusive dedicou a sua vida e a sua morte para defender o nome da cristandade, isto lá no século IV depois de Cristo, ali no ano 300 e pouco, é que ele de fato vai proteger estes mesmos indivíduos postos nominalmente a serviço da marginalidade? E a resposta ela pode variar, porque uma egrégora vai possuir diferentes camadas, vai possuir diferentes nuances e, de fato, se começa a costurar uma egrégora no entorno destes indivíduos através da crença, da imaginação, da devoção, de rituais e etc., de fato esta egrégora começa também a trabalhar a favor destes mesmos indivíduos. Seja como for, uma parte um tanto quanto sombria ou sombrosa da egrégora de São Jorge trabalha sim a favor destas classes ou destes grupos mais marginais, por assim dizer. O segundo ponto, dignos, é a exclusão do cânone, ou seja, o segundo ponto sombrio da história, da tradição e da egrégora de São Jorge. Sim, no ano de 1969, o Papa Paulo VI retirou São Jorge dos cânones católicos, ou seja, o santoral, que é o conjunto de santos reconhecidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Muito embora São Jorge seja cultuado em outros segmentos apostólicos, cristãos, como por exemplo, ele é cultuado pela Igreja Ortodoxa nas suas mais variadas vertentes, ele é aceito e cultuado pela Igreja Anglicana. São Jorge, que também é padroeiro da Inglaterra, ele é padroeiro de Portugal e de outros tantos países, justamente por essa questão e por esta via extremamente marcial. Entretanto, ele foi tirado do cânone. Não apenas São Jorge, mas também a figura de São Nicolau foi retirada do santoral ou dos cânones católicos, justamente por não se ter uma certeza absoluta acerca de sua existência, ou mesmo por conta dos mitos se misturarem à realidade de forma indissociável. Nesta mesma oportunidade se retirou, por exemplo, dentre os santos populares, São Jorge, se retirou São Nicolau, que se conecta com Papai Noel, se retirou também do mesmo cânone São Cristóvão, que é aquele que carrega o menino Jesus nos ombros. Enfim, uma série de santos extremamente populares, justamente por não se ter certeza, e aí está um aspecto sombrio, sombroso ou nebuloso, por assim dizer, de São Jorge. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, na figura de seus teólogos e estudiosos, não tem certeza acerca da existência de São Jorge. Para os esotéricos, ou para uma visão um pouco mais astral, esotérica, pouco importa se ele existiu ou não. Na medida em que existe uma figura uníssona, na medida em que existe uma egrégora, um conjunto de rituais, de indivíduos que o cultivam, que o invocam e evocam continuamente através dos anos, ele passa, mesmo não tendo um ponto inicial físico, a existir espiritualmente. O terceiro ponto, dignos, é a discriminação. Vejamos que poucos indivíduos param para refletir sobre isso, mas a figura de São Jorge, quando ele está atacando e matando e vencendo o dragão, para a maioria das pessoas, vencer o dragão é o quê? Vencer as dificuldades, as labutas do dia a dia, vencer as perseguições e os inimigos. Entretanto, culturalmente, historicamente, a figura de São Jorge também foi tomada, em alguns contextos culturais e históricos, como que vencendo determinados
determinados grupos. Então a gente tem, por exemplo, na Idade Média, por vezes a figura do dragão representando os judeus, quando os cristãos perseguiam de forma massiva os judeus. Por vezes também, principalmente durante as cruzadas, o dragão, ele representava os mouros, ou seja, os povos árabes, os povos convertidos ao islamismo, os muçulmanos. Então, dignos, nós temos que observar com muito cuidado, porque por vezes este embate de São Jorge com o dragão conduz massas e massas de indivíduos a um processo de discriminação. A figura do dragão, ela deve ser observada sempre com muito cuidado. Quem é que nós estamos querendo atingir? Por vezes, massas e massas de populares podem tomar uma ideia um tanto quanto distorcida daquilo que possivelmente estava no coração de São Jorge, se é que este existiu. E por fim, dignos, o quarto e último ponto sombrio é a vulgarização. Sim, vulgarização vem de vulgar, e vulgar vem de vulgo, do latim. Vulgo significa povo, aquilo que é popular, aquilo que é comum. E de fato também ocorre que os festivais, os rituais relacionados a São Jorge não muito raramente vão declinar-se e decair em bebedeiras, em tiroteios, em atividades marginais que nada tem a ver com a espiritualidade, que muito tem a ver com devoção e com reforma íntima. Então, por vezes, se vai vulgarizando a energia de São Jorge nessas camadas mais externas e populares, elas vão se associando a bagunças, a balbúrdias, a desperdícios de energias, a perturbação da ordem pública, a falta de respeito e etc. Então a bebedeira, os jogos, como por vezes alguns grupos de jogos até irregulares são ali associados à figura de São Jorge, e festivais diversos, eles vão declinando a energia de São Jorge, sujando, por assim dizer, a sua egrégora. Então é importante também observarmos isto. Dignos e dignas, deixe aqui nos comentários também a sua opinião, a sua visão, vamos lhe responder na medida do possível. Se você assistiu até o final, deixe aqui nos comentários. Paz profunda.